Os quatro evangelhos apresentam a morte de Jesus sob perspectivas diferentes, enfatizando sempre os eventos ligados ao tema central de cada livro de cada evangelho. Por exemplo, Mateus apresenta o evento da morte de Jesus como o cumprimento das Escrituras. Marcos vai traçando um paralelo entre o batismo de Jesus e os eventos da cruz. Lucas apresenta a cura, a salvação, como fruto daquele momento da cruz. João dedica praticamente metade do seu livro, do capítulo 11 até o capítulo 20, para a última semana e meia, quando Jesus foi morto e ressuscitou. Para João, aquele foi o momento da glória de Jesus, o momento da sua entronização como nosso Salvador. Porém, como que em meio a uma morte tão humilhante, tão vergonhosa, este foi o momento da sua glória? Por quê? Nessa semana, nós vamos tentar encontrar os motivos do próprio relato de João, pelo qual ele considera que a cruz e a ressurreição foi o momento, a hora da glória de Jesus. Os motivos apresentados por João são: primeiro, na sua oração intercessora em João 17, na quinta-feira, por ocasião da ceia, Jesus orou ao Pai e disse que era chegada a sua hora. Durante o seu ministério, Jesus evitara falar da sua divindade, para não precipitar oposição contra ele. Porém, agora ele percebia que chegara a hora dele proclamar quem realmente ele viera e qual era o objetivo da sua missão. O segundo motivo pelo qual João apresenta que aquele momento era a hora da glorificação de Jesus, João vai desdobrando os acontecimentos e diz que Jesus testemunhou diante de Pôncio Pilatos. João destaca o diálogo entre Pilatos e Jesus e ele mostra que, para incriminá-lo diante do governador romano, os líderes judeus procuraram mostrar que Jesus se autoproclamava rei dos judeus. Diante da pergunta de Pilatos, és tu o rei dos judeus? Jesus explicou a um surpreso Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Seu reino, disse ele a Pilatos, era o reino da verdade. E ele tinha vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos ainda tentou argumentar com uma pergunta, que significava, na verdade, afinal, de que reino você veio? E Pilatos perguntou: você veio do reino da verdade? O que é a verdade? João expôs esse diálogo no seu livro para mostrar que aquele foi um momento glorioso, quando Jesus pôde dar testemunho, proclamar publicamente aquilo que ele já havia afirmado antes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Pai é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus pôde se apresentar como a fonte da verdade. Depois, em terceiro lugar, João mostra que aquele foi o momento da glória de Jesus, porque no julgamento público de Cristo, a autoridade romana responsável proclamou a sua inocência, de que ele era justo. E Pilatos disse à multidão e aos líderes judeus que ali estavam: eu não acho nele crime algum. Era um justo que estava sendo oferecido e queria morrer. Só que o impressionante é que, mesmo proclamando a inocência de Jesus, Pilatos, em lugar de libertá-lo, apresentou à multidão, procurando persuadi-la, tentando manipular a situação. Ele propôs uma negociação terrível.
E ele disse, durante a Páscoa é costume eu soltar um prisioneiro entre vocês. E aí ele propôs uma infame opção. A quem quereis que vos solte? A Jesus ou Barrabás? Que era um assassino, um salteador. Não fazia sentido essa opção. E aí, duas situações ocorrem a seguir, muito intrigantes. A primeira é que, imaginando satisfazer a multidão, que gritava, solte-nos então Barrabás, Pilatos mandou açoitar Jesus, achando que contentaria a multidão com isso. Porém, o resultado é que, entregando aos soldados romanos para ser açoitado, eles colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, vestiram-no com um manto de púrpura, açoitando, zombando dele, com a mesma saudação com que eles se referiam ao imperador romano, eles diziam, salve o rei dos judeus. Uma segunda situação estranha aconteceu naquele momento. É que, vendo a deplorável situação de Jesus depois do açoite, imaginando que poderia libertá-lo e tentando sensibilizar a multidão irada que ali estava, Pilatos apresentou Jesus e disse, eis o homem. E agora se forma um quadro impressionante, contrastante. Pilatos apresentava Jesus como um ser humano real, um homem inocente e sofredor que estava diante deles. Só que enquanto Pilatos apresentava como um homem sofredor, justo que ali estava, os judeus começaram a clamar por sua morte. E diziam, ele precisa morrer porque ele diz ser filho de Deus. Pilatos o reconhecia como um homem inocente, e os judeus o atacavam, queriam a sua morte por ser filho de Deus. E por isso, pela lei judaica, deveria ser morto. Só que os judeus, eles não tinham poder para matar ninguém. O império precisaria de condená-lo. É impressionante que nós percebemos que a ideia de que Jesus pudesse realmente ser o Filho de Deus atemorizou Pilatos. Aí ele se aproximou de Jesus e perguntou, de onde és tu, na verdade? Pilatos, inclusive, diante do silêncio de Jesus, reivindicou a sua autoridade. Eu posso soltá-lo se eu quiser. E Jesus disse, você não tem nenhuma autoridade se de cima não te fosse dada. A autoridade, na verdade, não vem de você. Diante da negação dos judeus de que se soltasse Jesus, ele era inimigo de César, porque Jesus se proclamava rei, Pilatos decidiu entregá-lo para a crucifixão. E mesmo contrariando os líderes judeus, ali meio irado, Pilatos mandou preparar uma placa com inscrição em latim, grego e hebraico, que foi colocado no alto da cruz. Que era um testemunho silencioso de que aquele que estava sendo entronizado era Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. O justo Salvador do mundo. Aí o quarto motivo pelo qual João afirma ser aquela hora da glorificação de Jesus é que, em meio àquela conturbada crucifixão, após encomendar sua mãe Maria ao seu discípulo João os cuidados de João, mesmo experimentando um profundo sofrimento, Jesus proclamou que estava concluindo, que estava cumprindo a missão que o Pai lhe tinha confiado para realizar na terra. E ele exclamou, está consumado. E expirou. O Evangelho de João usa inclusive a expressão teleo, que significa terminar, completar, executar. Ou seja, aquela terrível cena da crucifixão cumpriu detalhadamente as profecias do Antigo Testamento sobre a morte do Messias. A promessa de Deus de enviar o seu Filho para salvar a humanidade, em lugar da raça caída, numa missão de reconciliação entre o céu e a terra. Mas o quinto motivo pelo qual João diz que aquela hora da cruz
da ressurreição era o momento da glória de Jesus. João apresenta que a hora da glorificação de Jesus, na verdade, ocorreu após a sua morte, quando veio a ressurreição. A vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. A sua ressurreição, segundo João, é a garantia da vida eterna para a raça humana. E na narrativa bíblica feita por João no seu Evangelho, nós percebemos uma sequência. No amanhecer da primeira semana, Jesus ressuscitou, os guardas fugiram espavoridos. E nesse momento, um pequeno grupo de mulheres que havia presenciado a sua crucifixão se dirigiu ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, levando especiarias. O sepultamento de Jesus havia sido feito às pressas na sexta-feira à tarde, quando ele morreu e foi colocado no sepulcro de José. Os seguidores de Jesus guardavam o sábado, e assim, no sábado, eles nem mesmo visitaram o túmulo naquele dia. Porém, quando passou o sábado, ao pôr do sol, as mulheres compraram aromas para embalsamarem o corpo de Jesus. Quando chegaram até o sepulcro, surpresas, elas perceberam que a pedra havia sido removida, o sepulcro estava vazio. Ali, 2 anjos disseram: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Maria Madalena correu e foi até onde estavam Pedro e João. E lhes disse: o sepulcro está vazio, a pedra foi removida. João e Pedro correram até o sepulcro. João, mais novo, chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou correndo, entrou. E ele viu, João entrou e viu os lençóis que haviam envolvido Jesus caídos, as faixas de linho usadas no seu sepultamento. Porém, um detalhe lhe chamou a atenção. O lenço que havia estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo o seu rosto, estava dobrado e separado a um canto. Eles pensaram se ladrões houvessem roubado o corpo. E normalmente ladrões roubavam objetos preciosos, não um corpo em decomposição. Se fossem ladrões que tivessem estado ali, eles não teriam tido o trabalho, o cuidado de dobrar o lenço. E assim João disse que quando ele viu o lenço dobrado e guardado a um canto, ele creu que Jesus havia ressuscitado. Aquela era a hora da glorificação de Jesus. E João continua essa narrativa após a ressurreição, destacando em seguida o diálogo de Jesus com Maria Madalena. Ela permanecera, não entraram no sepulcro, permanecera do lado de fora, sentada chorando, porque ela não entendia ainda aquilo que havia acontecido com o mestre. Só que, após os discípulos se afastarem, ela olhando para dentro, ela viu de novo os 2 anjos. E eles perguntaram a ela: por que você chora? E ela disse: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Olhando para trás, nesse momento, Maria viu que havia alguém. Ela imaginou ser o jardineiro. E ela perguntou ao Senhor: se o levasse, diz-me onde o puseste. Nesse momento, compadecido dela, Jesus, que ali estava, numa voz que ela muito bem conhecia, chamou: Maria. Repentinamente tomada de assombro, Maria, surpresa, olhou e reconheceu Jesus. E naquela hora Jesus a incumbiu de ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Vai e conta aos discípulos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Maria cumpriu a sua missão, tornou-se a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Cumpriu a missão que lhe fora designada e correu para proclamar a todos: Cristo vive, ele ressuscitou. Enfim, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, foram momentos supremos da sua glória nesta terra. Ele cumpriu o propósito da sua missão. Ele agora podia compartilhar as novas do reino do céu com os seus seguidores.
nas mansões celestiais. Um dia, você e eu poderemos compartilhar do reino de Cristo Jesus, se nele crermos, se formos salvos por ele, se o aceitarmos como nosso Salvador e formos ligados a ele em nossa vida. Que Deus nos abençoe para que essa seja a nossa certeza, a nossa realidade e a nossa grande esperança.